Diletos amigos, saudações a todos. Hoje para uma entrevista sobre cirurgia plástica, dermatologia e tecnologia. Para isso trazemos a doutora Cecília, dermatologista da SEM. Obrigada mais uma vez pelo convite. E também a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM. É sempre um prazer estar aqui. Como é que funciona É interessante, eu acho, talvez comparar essas tecnologias, né? Tanto o onda, que é o micro-onda, quanto o ultrassom, né? Microfocado, eu acho que é esse, né? O ultrassom, ele vai... Só pra gente deixar claro, porque aí alguém vai fazer um ultrassom de tireoide, acho que vai... Não, é outra coisa. Justamente, só para explicar isso daí, para não ter essa confusão. O ultrassom micro e macrofocado, nós vamos ter transdutores que vão unir, vai pegar energia para fazer pontos de coagulação. Micro porque você vai fazer pontos pequenos e macro quando você vai fazer pontos grandes. E depende do que você quer tratar. Eu quero fazer um rejuvenescimento facial ou mesmo... Pode ser corporal, mas é da pele. Eu vou fazer micro, porque eu quero pontos menores, mais precisos. Eu quero tratar gordura, eu vou fazer macro, porque é um tecido grande e eu quero fazer lipólise, eu quero fazer compactação de gordura, então eu vou fazer pontos maiores. Então, isso depende da frequência que a gente usa do cartucho, né? Então, o ultrassom micro e macrofocado, eles vão fazer pontos de coagulação, dependendo da altura que você coloca. Cartucho de 4,5 chega ao SMAS, por exemplo, fazendo pontos de coagulação na musculatura, então, da face. Né? Isso, o SMAS músculo, né, essa fásciazinha que a gente tem aí na... A gordura de bola de bichar. E essa musculaturazinha fininha, né, que a gente tem, que envolve, né, a musculatura mais profunda. Sistema de aponeurose, né? Então, a gente faz pontos de coagulação nesse SMAS. 3, a gente vai fazer pontos de coagulação na derme profunda. O de 1,5 na derme média. Então, eu consigo atingir todas as camadas da pele para poder fazer esse... Tanto é que a paciente, como o de 4,5 chega no músculo, ele faz uma contração muscular. Tanto é que a paciente, imediatamente quando a gente te faz a foto, já dá para ver uma pequena elevação da face, quando a gente faz papadinha, que dá para ver uma pequena elevação dela também, e que isso vai sendo um ganho, porque ele vai provocar também uma pequena inflamação para produzir uma neocolagênese. Então, nesse processo, ela vai vendo uma melhora ao longo dos meses. E a gente orienta, aí depende, obviamente, da indicação e idade de cada um, a cada 3, 6 ou 12 meses, né? Para poder repetir esse processo. Porque a intenção é promover uma nova, uma neocolagênese para fazer esse efeito de elevação, né? No corporal, a gente faz com ponteiras que vão em profundidades maiores para atingir gordura. Ainda bem que você tocou nisso, porque eu acho que a parte corporal é uma das partes mais difíceis. Né? Porque eu brinco assim, por que você tem tecnologia na clínica? Eu falei, porque o meu bisturi não alcança. Porque, claro, como cirurgiã, né, eu sou imediatista. Tudo que eu vou fazer que com a cirurgia, às vezes, é mais rápido, eu pondero. Né? Claro que eu discuto com a paciente, né? Todos os prós e contras de tudo. Mas celulite, flacidez corporal dessas regiões, né, de coxa, tudo, não tem bisturi ali. Não tem nenhuma técnica boa que você consiga atingir. Então, a gente tem que utilizar mesmo dessas tecnologias. E eu brinco assim, como é que você escolhe? Tudo que agride forma colágeno. E a agressão, ela tem que ser controlada. Então, né, de tecnologias, a gente tem, por exemplo, micro-ondas, né, que faz aquecimento. A maioria das tecnologias atuam com aquecimento, né? Furos, né, tiros que aquecem a parte de baixo. Então, por exemplo, o onda. O onda, ele é micro-ondas, né? Eles aquecem naquela parte onde a gente quer, na parte mais baixa. Aquece, estimula o colágeno. O ultrassom. Faz pontos de coagulação, de coagulação. Bom, em tese, esses tratamentos, né, com laser, com ultrassom, na face, por ele não muda tanto a
a característica da pessoa, né? Não, Talvez seja nem... indicado para essa pessoa que não queira mudança, que é só uma pele bonita, vamos assim E tem dizer. pessoas que realmente não querem fazer intervenções, elas não gostam de agulhas, elas falam, eu não quero injetar nada. Tem pacientes que podem ter algumas contraindicações também aos injetáveis. E que a gente pode fazer o laser, porque não vai ficar nenhuma substância lá. É a própria pele da pessoa que vai produzir esse colágeno, né? Então, claro que tem pessoas que têm contraindicação ao laser. Por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes fotossensibilizantes, lúpus, uma contraindicação absoluta. Ninguém vai fazer um laser em uma pessoa que tenha lúpus. Mas se ela está com lúpus controlado, eu posso fazer um microagulhamento nela. É uma possibilidade, né? Vitiligo tem a sua contraindicação, mas tem microagulhamento para vitiligo, com repigmentação, inclusive usando algumas medicações para drug delivery. Então, de repente, ela tem contraindicação para um procedimento, mas tem indicação para poder fazer outro. Né? Então, todas essas coisas a gente alinha com as pessoas, individualmente e de acordo com o que ela espera, o que ela deseja, porque tem coisa que já chega com 60 anos, fala, mas eu falo, então, por favor, doutora Alessandra, pode estar te orientando. Qual vai ser o melhor procedimento? Vai ser, exatamente, porque o que você quer já é cirúrgico. E aí, muitas vezes, a paciente faz um lifting facial. Sim. E depois a gente reposiciona estruturas, mas depois ela pode faz um bioestimulador para fazer a manutenção, ela faz o laser, porque a cirurgia não melhora, não trata a pele. Infelizmente, cirurgia não trata a pele, né? Então, assim, exato. Você esticar... e essas rugas finas? Você não consegue, você estica, né, você reposiciona os tecidos, mas você não consegue tratar a pele. Então, aquela pele fina, que já está com ruguinhas finas, que parece um papelzinho, assim, essa pele precisa ser estimulada, inclusive com aumento de derme, com melhora da qualidade da pele, e esse tratamento também por fora, né, a parte mais... Né? E envelhecimento é um processo, né? Um dia a gente tem que sentar aqui só para falar de envelhecimento, né, Cecília? Porque envelhecimento não é só despencar, né? Você diminui volume, diminui mancha, né? Você mancha porque envelheceu. Então tem um monte de... É o sol que você tomou ao longo da vida, né? Mãos, né? É porque a gente toma 80% do sol da vida até os 18 anos. Sim. Porque a gente não tem essa capacidade. Primeiro que o protetor solar efetivamente chegou às nossas mãos na década de 80. E ainda assim era aquele paiô FPS 2 que você pulava na piscina e boiava. Exato. Então a gente passa a ter alguma coisa, imagine, o Brasil, país tropical, quando a gente começa a falar de buraco de camada de ozônio. E com o aumento de câncer de pele. Então é aí que a gente toma consciência de protetor solar. 40 anos atrás só, um pouco mais do que isso em alguns outros países. E ele existe desde, se eu não me engano, da Segunda Guerra, que a Coppertone fez para proteger os soldados. Então, ele vem com essa, efetivamente popularizado, fim da década de 70 e início da de 80. Então, a paciente que chega assim, mas eu tô minha mão igual a da minha mãe. Eu falo, essa mancha, você não adquiriu agora com 50 anos, você adquiriu quando você tinha 15 anos naquele tempo bom que não volta mais, que lá atrás o povo batia Coca-Cola com urucum para passar e tomar sol. E aí ela fala assim, mas eu não tomo sol, não tomo hoje. Mas 30, 40 anos atrás, eu com o Cole Johnson eu já passei. Então. Eu tenho um chicote, mas eu já passei. E eu tinha uma amiga que ficava morena e eu só vermelhava. Então, ai que dó. Ainda bem que não teve nenhuma queimadura mais grave. Pois né? Exato. Pelo menos Deus protegeu já. Deus protegeu, exatamente. Então, e a gente passa a ter. Então, essas manchas, elas são de um sol crônico lá atrás. Na fase da juventude. E que elas só vêm agora, depois dos 40 anos, 50 anos. E elas passam a incomodar nessa fase. Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha uns 60 e algo, e ela chegou falando assim, eu tô com essas manchas tem 6 meses. E veio o filho junto. Falou, mas essas manchas não tem só 6 meses, minha senhora. Aí ele virou, é que ela fez cirurgia de catarata. É que antes ela não enxergava as manchas. Depois da cirurgia ela começou a ver. Então tem isso.
Essas As percepções, né? são essas quando- percepções que vão acontecendo. E tem paciente que é imediatista. Ele quer chegar no consultório, na primeira consulta, ele já quer fazer o preenchimento, não sei o quê, porque ele já quer sair assim. Eu falo, espera, você envelheceu de ontem para hoje? Você teve todo um processo de anos. Sim. Então não queira rejuvenescer em um dia. Porque isso aqui vai nos demandar alguns meses para você notar essa resposta. Mas a manutenção disso é algo crônico, né? A gente para de envelhecer? Justamente. Você tem um carro. Não é só comprar o carro e largar ele lá, né? É por isso que a gente faz a manutenção. E aí, quando a gente senta com o paciente, traça para ele, planeja o que nós vamos fazer. Olha, nessa primeira etapa nós vamos fazer isso, Uhum. nessa segunda etapa nós vamos fazer isso, e a longo prazo nós vamos fazer essa manutenção. Porque, afinal de contas, o envelhecimento ele é intrínseco e ele vai acontecer, a não ser que você morra antes. Em isso não acontecendo e Deus te dando anos para tal, enquanto você quiser estimular esse colágeno e não tiver nenhum problema, nenhuma contraindicação para isso, porque a saúde sempre antes. Mas assim, esse atendimento precoce, ele resulta em um final melhor, né? Com certeza. Com certeza, porque se você começa a tratar precocemente, você chega numa idade depois, né, como eu disse, você começa a tratar lá com seus 30, você vai chegar aos 60 certamente melhor, em termos de envelhecimento, do que uma outra pessoa que quer começar a tratar aos 60. Não que não possa, mas a gente tem resultados diferentes, né? Sim. Porque assim, a gente também tá parecendo que a gente só tem tecnologia para a parte estética, mas não, as máquinas, né, as tecnologias também temos para a parte de tratamento, né? Porque você para afta, né? O Wallace falou, a luzinha para afta. Então hoje a gente tem lasers de baixa potência para tratar né, afta, que é uma coisa que é principalmente com câncer, com tudo, é uma coisa bastante utilizada. O laser de baixa potência para tratar a fissura de mamilo. Androgenética. Exato, né? Que a gente usa para estímulo da parte de cabelo. Laser? Com laser de baixa potência. Pode ser com laser também. E com as máquinas também. Sim. Com da plataforma Solon, o que a gente tem para doença? Por exemplo, a ponteira de 1064, com aquele protocolo de bioestimulação, a gente trata feridas. Olha aí. É uma opção Realmente de tratamento de feridas. Exato. Feridas tipo varizes, úlceras varicosas. Que de repente tem dificuldade de fechamento, a gente pode usar como mais um arsenal para ajudar no fechamento de... úlcera de pressão, qualquer ferida. Queimadura, né? Eu tinha esquecido, realmente, hoje tem muito trabalho com esse laser. Você faz tratamento, por exemplo, de onicomicose. Idoso que toma um monte de remédio, que é uma contraindicação fazer uso de antifúngico. E já tá tudo... Exatamente. Como o 1064 ele tem afinidade, ele tem baixa afinidade, mas ele tem afinidade por praticamente todos os pigmentos, né? Todos os cromóforos. Mas basicamente pela água, você desidrata essa lâmina ungueal e você mata o fungo de sede. De ação. Coitado do fungo. Você mata ele de sede. Então, você pode tanto fazer o 1064 com esse intuito e fazer um Erbium 2940, porque daí você permeia buraquinhos na lâmina para passar o esmalte, para penetrar, porque muitas vezes, sem o remédio, aquela lâmina, aquela unha, naquela grossura, não chega no leito nunca. Então, você conta com isso. Rosácea é uma doença. Sim. Você pode fazer luz pulsada, você pode fazer o 1064 para poder fechar os vasinhos, e não incomoda só esteticamente. Quando ela está na fase aguda, que o paciente chega muito vermelho, arde, eu tenho dói. Rosácea, arde, Então, incomoda. Você acaba de lavar o rosto e aquilo tá repuxando. Exato. Doendo. Então não é só uma questão. Tem nessa nova plataforma também, agora tem um comprimento de onda para tratamento de mancha e vinho do Porto. Mancha e... Que é uma... Como se elas usam angiominhas, né? Que é uma malformação venosa. Uma malformação venosa. Isso. Então, que muitas vezes as pessoas têm assim, na face, toda vermelha. Que tá bom.
também seria uma questão estética, mas aí a gente volta naquela outra questão do Do bem-estar. bem-estar, né? Né? Da percepção do bem-estar. Exatamente. Então, a gente existe um laser, como o Charles também já comentou, para tratamento das questões de cirurgias, Sim. cirurgias oculares com laser, enfim, né? Ele deixa de ser uma questão só estética. Claro. É que nós temos a maior parte de procura por doença, né? Por estética. Mesmo pela especialidade de vocês. Sim, que é hoje a maior parte dos pacientes que nos procuram, né? Como eu disse já uma vez, que eu gosto muito de tratar pereba, mas no consultório a maior parte chega pra gente mesmo com tratamento estético. Mas o laser mesmo, ele é algo muito recente, né? Não, ele não... Para esse tipo de... eu não sei te precisar quando que nós começamos o tratamento de laser Porque, assim, estético. Bom, parece que de um tempo para cá, assim, houve realmente um laser mostrou A que, assim, aplicabilidade, a aplicabilidade dele. Sim, na questão médica, né? Para Não outros... tô nem falando mas na parte de estética mesmo. Sim, com certeza. Como eu te falei, eu não sei te precisar com exatidão quando que alguém veio e falou, vamos usar este laser de CO2 para fazer um rejuvenescimento. Eu lembro que no começo, assim, talvez lá para os idos de 2000, eu acho que talvez a moda era aqueles cremes que descamavam a pele. Fazer os peelings. Peelings. Que não deixam de nós De ainda ter o as fazermos, coisas, né? Exatamente. Mas eu me recordo mesmo em algum tempo mesmo aí, na época da faculdade, de ver poucas pessoas mesmo, dermatos, comentando, e foi quando, né, no início dos anos 2000, que começou uma popularização mesmo do preenchimento. A Galderma lançou o Restylane em 95, se eu não me engano, e a gente fazia preenchimento, né, ácido hialurônico, fazer boca, fazia um suco, era o que se fazia. Quando no início dos anos 2010 começou a se falar em tratamento 3D, que a gente só tem o suco porque essa gordura daqui caiu. Então hoje você faz preenchimento aqui que é para você reposicionar isso, né? E quando você faz um bioestimulador, a ideia é melhorar esse colágeno dessa região para dar aquela levantada também, né? Bom, falando em bioestimulador, o que seria um bioestimulador? O bioestimulador, ele pode ser tanto por ácido polilático quanto por hidroxapatita de cálcio. E ele, na verdade, ele não é... A hidroxapatita de cálcio que a gente tem hoje no mercado, você pode usá-lo como tanto volumizador quanto para bioestimulador. O PLLA, que é o ácido polilático, a gente usa como bioestimulador. Ele vai fazer o quê? Estimular o seu fibroblasto a produzir colágeno. Há uma subinflamação nesse fibroblasto, e o que ele devolve? Colágeno, na subinflamação que ele sofre. Então, não é um preenchedor, ele acaba volumizando a longo prazo, quando você faz algumas vezes, porque você vai devolvendo esse colágeno, você pode fazer um certo volume, mas não é a ideia inicial. Isso você precisa de sequenciar tratamento. Diferente de um preenchimento. Preenchimento, você vai lá, coloca um ácido hialurônico, depende da região que você usa, a densidade que você vai usar, você coloca, a pessoa vê na hora. Tem um certo rejuvenescimento indireto pelo uso do ácido hialurônico, tem porque ele é higroscópico, ele vai puxar água, então ele melhora o tecido. De aplicar. Tem também, mas não é essa a principal ideia do ácido hialurônico. Então, as duas coisas também, inclusive, não se contraindicam. A gente até muitas vezes soma as duas coisas, porque muitas vezes a gente bioestimula, mas ele também tem dependendo da idade... Uma necessidade de volume. Ele também tem uma capacidade que chega também no limite, né, da pessoa de produzir. E aí, depois você pode fazer a reestruturação que faltar com o preenchedor, né? Então, o bioestimulador é isso, ele vai estimular a produção de colágeno, né, através de uma subinflamação que o fibroblasto sofre. Então, essa é a ideia. Comentando ainda sobre a plataforma, outras coisas que ficaram faltando, o tratamento de tatuagem, né? Também que a gente faz tratamento de tatuagem. Rejuvenescimento íntimo. Rejuvenescimento íntimo, exatamente. O quanto que a plataforma, ela tatuagem sempre foi, eu acho que isso talvez foi um dos primeiros
É engraçado, quando a gente lembra de Indicação, laser porque pra é- retirar tatuagem, micropigmentação, né? Que hoje é muito Nossa, comum, é. pigmentação de sobrancelha, de É. couro cabeludo, né? Mas a gente tem Então- limitação da cor. Tem que ser cor escura, né? Por exemplo, essa plataforma que a gente utiliza, a gente consegue tratar preto e vermelho. Preto, azul marinho, né? Vermelho. Com 532. Algumas plataformas conseguem tratar o verde também. Mas o amarelo, laranja, não tem plataforma que trate. Às vezes, né, você tem um laranja mistura de amarelo com vermelho, você tira o vermelho, fica amarelo. Amarelo. Descolore a É, tatuagem. descolorar a tatuagem só. Exato, Envelhece a só tatuagem. descolore, exatamente. Então, dependendo da cor que a tatuagem que o paciente tem, ou eu desencorajo, ou falo, olha, a gente vai conseguir tirar isso aqui. E a grande maioria dos pacientes vem porque ou ficou um detalhezinho que ele não gostou e ele quer consertar, ou foi um nome aí de alguém que não queria, e aí dá uma embaçada para fazer uma outra tatuagem por cima. Então fica a dica, se for tatuar, Pelo amor de Deus. tira escura. Única tatuagem é mãe para sempre. Não me põe outros nomes. Mãe, te amo. Mas só isso. Agora que essa não vai sumir. Agora, as outras, é difícil você, mesmo uma tatuagem preta, falar assim, vai sair 100%. Porque o tatuador pôs em diferentes níveis Camadas, da pele. E a própria tatuagem, dependendo da idade que ela tem, ela já foi fagocitada e está em níveis mais baixos da derme. Então, você não consegue atingir. E fica, às vezes, uma sombra, né? A maior parte das pessoas querem dar uma sombreada para cobrir essa tatuagem, né? Mesmo as da micropigmentação é o que mais acontece. A gente dá uma clareada para depois ele num outro, né? Que faça nova. melhor, e faça por cima uma outra. Essa é a ideia. E o rejuvenescimento íntimo Hoje, na verdade, a gente está tirando a micropigmentação por causa do transplante, né, de sobrancelha. Ah, sim, né? verdade. Porque e o transplante também do couro cabeludo, porque como a tinta faz uma reação inflamatória, você, em tese, vai ter uma redução da pega que a gente não consegue precisar, mas pode chegar aí até uns 40%. Então, o ideal é que se retire. 40% é muito, né? Pois é. Dá para jogar fora metade do serviço. Né? Então, a gente orienta que se retire a pigmentação o máximo corpo estranho, que conseguir. Né? É um corpo estranho, por isso faz isso. Por mais que ele já esteja lá há muito tempo. Exato. Né? E é isso. Bom, a gente tem muita coisa. Tratamento íntimo também, né? Que você acabou comentando, que também é possível ser feito com as suas indicações de incontinência urinária, rejuvenescimento vaginal, né? Exato, clareamento. Então, hoje, algumas plataformas de laser, quando você faz um tratamento de mucosa, que ele é muito semelhante. Os trabalhos científicos mostram que o resultado é semelhante à utilização dos hormônios tópicos, né? Que assim, os ovos, né? Depois que a mulher está na menopausa, que essa mucosa já está ressecada, a paciente pode ter dor, né? Então ela tem que ficar utilizando um óvulo, que é incômodo, né? Porque todo dia e tal, e ele consegue fazer um retorno dessa mucosa semelhante à utilização de um óvulo por um tempo mais prolongado. Então você faz uma vez por ano e vai tratando. Fora, né, hoje uma procura pela parte estética da região íntima, né? Que você promover um clareamento, né, até uma certa melhora de tônus, de volume, que hoje é feito também com o laser, vai, né, pegando todas as aplicações. Vai ter o laser, né? Até hoje estou falando o nome errado, porque assim, a gente toda a plataforma virou laser, mas não é exatamente isso. Mas exatamente a mesma aplicação. O Erwin que entra na mucosa mesmo, é o laser. Então, todas as tecnologias aí que a gente tem hoje. Então, assim, máquina funciona? Porque às vezes existe um certo preconceito, né? De, nossa, parece uma coisa de aquelas coisas surreais, assim, né? De vendas, né? Mas não, hoje as plataformas de tecnologia, elas são... tem bastante trabalho científico embasando, não é feito assim, né? Assim, não, é o último. Então, tem princípios fisiológicos que são observados, né? De você, aonde você vai aplicar, qual a profundidade, qual o resultado que você espera, o que você quer fazer, qual o grau de estímulo que você quer fazer. Então, hoje, essas tecnologias, elas têm esse respaldo científico, né? Não são mais
coisa da uma maquininha aqui no É, né? Faz uma coisinha assim não, para mas aparecer. acredito que realmente o investimento que se tem em pesquisa nisso é muito grande. Sim. Com certeza. Até porque para lançar uma máquina Então. no mercado, você precisa desses embasamentos para ter um registro. Uhum. Então, não é um negócio simples. Sim, Então, por isso, né, e como eu disse... nem barato, né? Nem barato, você tem um embasamento para doenças, para estética, para N situações, né? Então, basicamente é isso. Exato. Bom, tivemos uma conversa aqui excelente sobre plataformas e lasers, né? E etc. Lembrando que tanto a doutora Alessandra quanto a doutora Cecília, né? Mas a doutora Cecília promove esses tratamentos, né? Tá? Doutora Cecília, muito grato pela participação. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu mesmo tinha várias dúvidas, né? Com relação a laser, né? Ah, que legal. Foi Fico feliz da gente ter podido conversar, ter tirado dúvidas. Certamente a sua dúvida é dúvida de muitos. Não, mas eu tenho certeza que a minha dúvida é a de muitos. Entendeu? Eu que agradeço. Foi muito bom. E é isso. Doutora Alessandra, muito grato pela participação. Muito obrigada. Foi excelente. Sempre um prazer estar aqui. Acho que a gente vem depois a gente vai ter que ir dividindo isso talvez em doenças, né? Se a gente falasse a ideia é realmente... sobre cada coisa, né? Onde a gente coloca cada coisa, né? Para poder ajudar as pessoas a terem eu acho que esse aqui espírito a gente crítico, cumpre né? a nossa finalidade, né? De divulgação científica. Sim. E tentar orientar, esclarecer uma ou outra dúvida pontual. Tenho certeza que várias pessoas vão ouvir esse podcast, vão ver esse podcast e vão ter suas dúvidas esclarecidas. Mais uma vez, e muito se obrigado. Se interessarem, Obrigada. se precisarem, manda pelo canal que a gente tenta auxiliar e estamos lá na SEM. Precisou, né? A gente tira essas dúvidas na geralmente consulta. estamos juntas, vira aquela... É um pouco... Né, quase uma festa, né? O dia da plataforma, o dia do laser, é uma delícia. E estamos lá. A nossa audiência, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.